Fala pessoal, aqui é o Ricardo Andrade. Esse vídeo é um desabafo, é uma denúncia, tá? Sou advogado de família e muitas das minhas ações são de alimentos, envolve alimentos. Divórcio, dissolução de união estável, pensão alimentícia, reconhecimento de paternidade e por aí vai. Acontece que as mães já estão me retornando inadimplência. A primeira leva de alimentantes que ficou inadimplente são os autônomos, os freelancers, que perderam suas rendas diante dessa pandemia histérica, a palavra é essa, do coronavírus. Os microempresários também tiveram que fechar as portas através desses decretos sem sentido, sem fim. Não foi determinado um fim para essa quarentena, certo? E, na sequência, os trabalhadores já estão sendo demitidos em massa. Sou advogado, tenho informações privilegiadas de outros colegas que são advogados trabalhistas, que atendem a reclamada, que no caso atende as empresas. Então é isso, tá? Essa é a realidade. E, no final das contas, quem ficou prejudicado? As crianças. As crianças que as mães me procuraram para resolver o problema, finalmente estavam gozando ali de uma situação melhor e agora retornam dizendo que a pensão está inadimplente, que não sabe mais o que fazer. E não é somente delas não que eu estou sabendo, não. Alguns até, eu acredito que seja até adversários, já entraram em contato comigo ontem mesmo. Doutor, eu sou pintor, eu sou um excelente pintor, pinto para oficinas e as oficinas estão fechadas. Como é que eu vou pagar a pensão? Essa é a realidade deles só? De muitos. E aí quem ficou prejudicado nessa história toda? As crianças. Então acordem. Essa situação de ficar em casa não favorece mais de 60% da população, não. Que diante dessas crises achou alternativas e ficaram autônomos, tá? Eu sei que você pode ter ali sua feirinha de 5 mil reais guardadinha ali ou mais nos seus armários, mas nem todo mundo teve essas condições, tá? Estou cheio de cliente aí que a pensão é de 200 reais, 250. A maioria da população ganha um salário mínimo e alguma coisinha. E aí, como é que fica essas crianças? Fica em casa, fica em casa. Fica em casa. Fala para essa criança que está passando fome. Ah, isso não acontece no Brasil. Acontece. Acontece. Tem um monte de criança aí que eu venci a causa e estava abaixo do peso. E aí? Finalmente estava com a oportunidade de ter ali não, aquele suplemento ali, todo mês certinho, e agora acabou. Final do mês, gente. Já estou recebendo a notícia já. Inadimplente, inadimplente, e agora? E agora? Como é que eu vou executar esse pai? Se a justiça está lá, nem prendendo, está podendo prender. É um crime de baixo potencial. Vai prender para quê? Para causar mais aglomeração? Eu até entendo. Como é que vai fazer justiça para essas crianças? Quem vai pagar essa conta? Fica em casa, fica em casa. Fala para a criança porque ela está passando fome? Não, fica em casa. Gente, acorda. Está fazendo mal para muita gente isso aí. Viu? Microempresário deixando de pagar a pensão porque... Por que será? Mal tem para se sustentar. Trabalhador, o que acontece é o seguinte. É um gatilho da escassez, certo? Já foi acionado. O gatilho da escassez. O camarada, ele tem aquele dinheiro ali, ele sabe que aquele dinheiro é curtinho, ele não vai dividir. Ele está assustado, ele está com medo, está sem visão de futuro. Já quase não tinha relação amorosa com aquela criança, que ele se vê obrigado a pagar a pensão. O que é que ele vai fazer? Vai negar, vai reter só para ele e para aqueles que estão mais próximos. E aquela aquela mãe, aquele bebê, certo? Vai ficar sem os alimentos, vai passar fome. Fica em casa com fome
É isso que vocês estão impondo de goela abaixo na maioria da sociedade? Gente, acorda. São crianças. Poderia ser seu filho. O adulto, ele até consegue se recuperar, resolver, achar uma alternativa. E a criança que está presa em casa? Que vai ficar com fome, que vai baixar a imunidade e vai pegar essa gripe aí. Tem crianças que estavam abaixo do peso, estão ainda, começaram a se recuperar. Aí veio essa pandemia histérica, porque o coronavírus não chegou. Chegou para alguns, infelizmente, mas não chegou com essa intensidade toda. Eu já estou sabendo até de hospitais que estão vazios. Graças a Deus. Certo? Então qual é a solução para esse problema aí? Para não fechar a porta do comércio, para não fechar a porta de entrada de dinheiro, para que as crianças não sejam prejudicadas. Os mais fortes, que são voluntários, que estão fora da zona de risco, que não têm nenhuma comorbidade, assumam seus postos de trabalho, porque seus filhos, suas crianças, serão prejudicadas. Tá? E quem está na zona de risco, tudo bem, receba esses benefícios. Então é o meio termo, tá? É a solução que resolve para que a indústria não pare, o comércio não pare, as pensões alimentícias cheguem ao objetivo final, que são as crianças, e os que estão na zona de risco e estão realmente precisando de proteção, recebam os benefícios, tá certo? Os R$600 que estão prometendo aí. Mas o que está ocorrendo não pode perdurar. Uma quarentena eterna, que ninguém sabe quando terá fim. Quem sofre, quem paga essa conta? São as crianças. Tá bom? Esse é uma denúncia que vocês precisavam saber e precisam refletir sobre o assunto. Porque é muito fácil dizer, fique em casa. A gente suporta. E aqueles que não suportam? E aqueles que choram? Que a coisa já estava ruim sem coronavírus. E agora piorou. Outro dia eu vi a Rede Globo fazer uma reportagem sobre os mendigos. No final de semana, que não tinham a quem pedir porque o comércio fecha. Achei até incrível, porque ela foi uma das entidades que mais assustaram a população. Que mais assustaram os governantes. Em outra situação, ela entrevistou uma transeunte numa porta de uma favela e era uma enfermeira. Ela não tinha nem água para limpar as mãos, não tinha dinheiro para comprar álcool gel, não tinha dinheiro para comprar, não tinha aonde comprar máscara para proteger os próprios familiares. Então, gente, pensa bem, ficar em casa e fazer padecer, marginalizar mais da metade da população. Não é bem assim, tá? Tem que flexibilizar a coisa. Quem está saindo prejudicado aí são os menos favorecidos, são as crianças. Acordem. Esse apelo que eu faço, em especial, é pelas crianças que eu defendo. Tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!